Rondônia pede socorro, presidente. A capital, Porto Velho, está praticamente debaixo d'água. A outra ponta da lendária estrada de ferro Madeira Mamoré, Guajará-Mirim, grande parte debaixo d'água. Há um sofrimento enorme por parte da população ribeirinha ao longo de todo o Rio Madeira e de todos os grandes rios que formam esse gigante que é o Rio Madeira. A sociedade está mobilizada e ali a gente vê, e eu quero aqui registrar, a grandeza do nosso povo. O povo brasileiro por si só é extremamente solidário. Não é diferente em Rondônia. Nosso povo tem demonstrado uma profunda solidariedade com as famílias que estão lá, nesse momento, vítimas de um fato que é do tempo e que nós, infelizmente, não podemos fazer nada, a não ser esperar que São Pedro abra os seus braços e olhe para Rondônia e mande parar um pouquinho a chuva, porque a chuva é muita água. E tem lugares do Brasil que nós precisaríamos de água, está aí o problema da produção de energia elétrica, às vezes com os reservatórios vazios, em outras partes deste imenso país, água em abundância, sobrando, exagerada, a ponto de causar esse sofrimento para as populações. Todos estão mobilizados. Do governador Confúcio Moura tem tomado as atitudes que lhe cabe no governo, tenho falado diretamente tanto com ele quanto com o coronel Caetano, que é o chefe da Defesa Civil do Estado, assim como o prefeito Mauro Nazif, que tem passado maus momentos nesta época da cheia. Ele praticamente não tem nem dormido. Já falei com ele também, falei com o coronel Biratã, que é o chefe da Defesa Civil do município de Porto Velho, que é a capital do estado. A situação é de calamidade. Para Vossa Excelência ter uma ideia, eu moro em Rondônia, presidente, há 42 anos. Eu já presenciei 3 grandes inundações. Nenhuma delas chegou ao estado que se encontra hoje Porto Velho. Já passa uns 15 ou 16 centímetros acima daquela que eu presenciei, de 2 que presenciei que foram muito grandes. Estou presenciando agora esta terceira. É preciso registrar também a determinação dos bombeiros, do pessoal todo da Defesa Civil, a contribuição inestimável que o Exército Brasileiro, que a Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira e também a Capitania dos Portos, que está localizada não apenas em Porto Velho, mas também em Guajará-Mirim, tem prestado de solidariedade a toda essa população. Nosso povo, como disse, é solidário. E o nosso papel aqui nesse momento, senhor presidente, além de relatar estes fatos, é de pedir, de cobrar, de exigir das autoridades federais que façam, que ajudem Porto Velho, que ajudem o Estado, que ajudem Guajará-Mirim, porque o nosso povo precisa. O ministro da Integração esteve lá no domingo. Pessoalmente foi visitar os diversos pontos, ou pelo menos os pontos mais críticos dessa inundação. E quando a gente fala em inundação do Rio Madeira, é uma coisa gigantesca. É uma coisa extraordinária, só para quem vive lá mesmo, para sentir o tamanho daquele rio e as consequências desastrosas da cheia. Isso sem falar na questão da saúde pública, com a possibilidade da febre tifoide e de tantos outros maus que podem vir em decorrência da cheia. Mas todos estão trabalhando muito. Mas, como dizia, o ministro esteve lá, acredito que o governo brasileiro vai fazer o seu papel. A presidente Dilma tem notícias que está sensibilizada com esse problema e haverá de trazer lá a ajuda que nós estamos precisando. Eu quero fazer aqui também, senhor presidente, um esclarecimento. Rondônia, mais precisamente o município de Porto Velho, é palco da construção das 2 maiores obras hoje do governo federal. A construção da usina de Santo Antônio, que fica praticamente dentro da cidade de Porto Velho, e a usina de Giral, que fica a montante a uns 130 quilômetros acima. Há uma tendência natural das pessoas, e muitas vezes insuflada por pessoas que não têm conhecimento do assunto,
e que querem achar um culpado para essas questões que são da natureza, culpando os projetos, as grandes obras da usina de Santo Antônio de Jirau, como se fossem as culpadas pelos acontecimentos. Não é verdade. Eu tenho acompanhado isso de perto, tenho conversado com engenheiros de altíssimo nível, tanto da usina de Santo Antônio como a usina de Jirau. Nada do que está acontecendo deixou de ser previsto na construção das duas usinas. O que acontece é muita chuva nas cabeceiras do Rio Madeira, naqueles grandes afluentes do Rio Madeira, e eu estou me referindo inclusive aos grandes rios que vêm da Bolívia, o Madre de Dios, o Rio Beni, o degelo dos Andes, num volume fora do normal, as grandes chuvas que acontecem na Amazônia boliviana e na Amazônia brasileira, aqui na nossa Amazônia, nessa parte do estado de Rondônia. Então, só soma as águas do rio Guaporé-Mamoré, do rio Beni, do rio Madre de Dios, do rio Abunã, que vem passando pelo Acre, do rio Araras, do rio Jaci-Paraná. É um volume monstruoso de água que tem que correr com usina ou sem usina. É preciso deixar isso claro. Estas águas estariam descendo pelo leito do Rio Madeira, com destino ao Oceano Atlântico, indo parar lá no Rio Amazonas. Esse é o caminho natural. Eu vou repetir com a usina e sem usina. Então, há pessoas que tentam jogar nas costas das usinas, a responsabilidade não é verdade. Há pouco, antes de subir à tribuna, tomei o cuidado de ligar para os dois diretores e saber o que está, se tem alguma coisa de anormal. Fala-se até que houve uma comunicação à Agência Nacional de Águas de que as águas represadas estariam acima do limite. Não é verdade. Tudo está absolutamente dentro do controle. Já não basta o problema que a população está vivendo, então nós precisamos acabar com essa história de criar esse terrorismo psicológico que não existe. Isso é que precisa ser dito. As comportas estão todas abertas e o volume de água que entra na cabeceira, na primeira, a montante, como já disse, do rio, da usina de Santo Antônio, a de Jirau, está recebendo todas as águas dos afluentes do Rio Madeira, que estão passando normalmente pelas comportas, todas elas abertas na sua plenitude, e que estão seguindo o seu curso normal e passando pelas comportas da usina de Santo Antônio. Não há por que levantar esse terrorismo para amedrontar mais ainda essas populações atingidas. O que nós precisamos, como disse, é ser solidário, é estar aqui presente solidariamente com essas pessoas, com as famílias, e são muitos desabrigados. Passam de 500 famílias desabrigadas em Porto Velho, passam de 100 famílias desabrigadas em Guajará-Mirim, fora a da população das margens do Rio Madeira, as chamadas comunidades ribeirinhas, que são pessoas que têm dificuldade de acesso aos grandes centros, à capital, também estão sofrendo muito. Eu preciso registrar também a possibilidade do colapso no abastecimento com combustível. Pode prejudicar muito, porque as grandes balsas que vêm da Reman, a refinaria de Manaus, é que manda óleo diesel, combustível, gasolina, vem da Reman, vem da refinaria de Manaus, e em Porto Velho elas são transportadas para as distribuidoras e vai até o Mato Grosso. E nós estamos com dificuldade dessas grandes barcaças encostarem e aportarem para poder tirar o combustível. Mas essas são realidades que nós temos que trabalhar com elas, mas haveremos de todos unidos encontrarmos a saída para esse grande sofrimento da população. O que precisa é deixar claro que todas as autoridades estão fazendo o seu papel, todas, o governo do Estado, a nossa bancada mobilizada, ajudando naquilo, eu me refiro aqui à bancada federal, senadores e deputados, nós todos estamos preocupados e cada um fazendo o seu papel. Eu aqui, modestamente, tenho mantido contato constante com as autoridades de Guajará-Mirim, de Porto Velho, com os responsáveis pela defesa civil, tanto do Estado quanto das cidades, no sentido de, pelo menos, ajudar a minimizar o problema dessas pessoas. Mas, senhor presidente, eu trago aqui um outro assunto para fazer um registro
também de muita importância. Semana passada, acabou que não deu tempo da gente fazer essa comunicação aqui, mas foi objeto de notícia nos grandes jornais nacionais, e eu vou aqui me referir especificamente a uma matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, de 11 de fevereiro, que traz o seguinte título: Europa quer o fim de 9 zonas francas do norte, inclusive Manaus. É o olho grande na Zona Franca de Manaus, que trouxe grande desenvolvimento para a região, sobretudo do Amazonas e da cidade de Manaus, mas também ajudou muito no desenvolvimento, não tanto quanto poderia ser, mas isso não é problema do Amazonas, é problema da administração do governo federal, que não distribui os recursos da SUFRAMA. Fica aqui a denúncia, mais uma vez, usa os recursos da SUFRAMA para aportar na obtenção do superávit primário e deixa de aplicar naquilo que foi concebido pela legislação, aplicar nos estados que compõem a chamada Zona Franca de Manaus: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Muito bem. E agora querem, aí está aí a comunidade internacional, a União Europeia, recomendando, levando o Brasil lá na reunião em Genebra, levando o Brasil para a organização, questionando o Brasil, apresentando uma queixa na Organização Mundial do Comércio, a OMC, por conta dessa Zona Franca. Eu quero aqui fazer uma observação muito curta e grossa. A Amazônia tem sido, ao longo da história, sempre a menina dos olhos do Brasil todo, como se tivesse uma redoma em cima e lá só fosse floresta, animais e árvores e não tivesse população. Uma das poucas coisas que funciona muito bem na Amazônia, que é a Zona Franca de Manaus, que é essa zona industrial que trouxe um grande desenvolvimento à cidade de Manaus, como eu já disse, e a toda a região, agora estão querendo também acabar com a Zona Franca de Manaus. Eu queria saber se esses países que têm esse discurso muito forte, se eles vão vir aqui para ajudar o governo brasileiro a criar um caminho de desenvolvimento para o povo que vive na Amazônia. E não é pouca gente não, presidente. São mais de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Eu já disse aqui dessa tribuna e vou repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Será que nós que vivemos na Amazônia não temos o mesmo direito que têm os outros cidadãos que vivem nos outros estados brasileiros? Por que nós não podemos ter uma qualidade de vida melhor? Por que nós não podemos ter boas estradas, boas escolas, cidades decentes? Por que nós não podemos ter energia de qualidade? Tudo isso, por que nós não podemos ter uma indústria crescendo como é a da Zona Franca de Manaus? Então temos que acabar com essa violação dos nossos direitos que os estrangeiros fazem. E às vezes o governo brasileiro morde a isca. Vou dar aqui alguns exemplos. Questão indígena. Usam a questão indígena, não é para proteger o índio. O índio nós sabemos que devemos proteger porque está escrito na Constituição e esse é nosso papel. Mas usam as comunidades indígenas para criar núcleos dentro da Amazônia para inviabilizar a exploração mineral. Depois tentaram usar a questão do meio ambiente. Tivemos a coragem de vir aqui discutir o Código Florestal e mostrar que a coisa não é do jeito que eles imaginam. Mesmo assim, o produtor rural da Amazônia está confinado a 20% da sua propriedade, porque 80% obrigatoriamente tem que ser reserva legal. E agora, uma das poucas coisas que funciona bem, ainda antes, tem lá a questão da construção das estradas, BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Não conseguimos sair de onde estamos, porque não há licenciamento ambiental. Para construir uma usina hidrelétrica na Amazônia é um sofrimento, é um parto. E agora, uma das poucas coisas que funciona adequadamente, vem a comunidade europeia dizer que nós não podemos funcionar, isso é um absurdo e nós não podemos aceitar. Nós que vivemos na Amazônia, eu quero aqui conclamar deputados e senadores da Amazônia para a gente levantar essa bandeira aqui. Mas quero dizer, senhor presidente, para encerrar a minha fala de hoje, que nós temos aqui, primeiro, uma PEC tramitando, já foi discutida, acabou a discussão, já está para votar aqui em primeiro turno, consolidando a Zona Franca por mais 50 anos. Mas segundo, nós temos uma aliada fortíssima, a presidente Dilma, já declarou que apoia a prorrogação dos benefícios da Zona Franca de Manaus. E
E disse mais, que a Zona Franca é uma área do Brasil beneficiada com incentivos fiscais e que tem que se contrapor aquilo que a União Europeia está colocando. Então, parabéns à presidente Dilma, que corajosamente defende quem vive lá no norte, quem vive lá nos estados que são integrantes da Zona Franca de Manaus. Fica aqui o nosso protesto, senhor presidente, com relação a essa interferência indevida da União Europeia naquilo que é competência nossa, do povo brasileiro, porque a região da Amazônia, dos seus estados de Rondônia, do Acre, de Roraima, do Amapá e do Amazonas, tem que ter esta ajuda do governo federal e das autoridades aqui do Planalto. Obrigado, senhor presidente.